Oi, boa noite para você. O Band Eleições continua com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje recebemos Carlos Viana, do Podemos. Ele é jornalista de formação e foi eleito senador em 2018 para um mandato de 8 anos. Atualmente está licenciado deste cargo para a disputa à Prefeitura da capital. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Lucas. Obrigado, Murilo. Obrigado, Odilon, a toda a Band. Parabéns. Muito obrigado. Bom, também aqui comigo o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também o diretor de jornalismo aqui da Band Minas, o Murilo Rocha. Pessoal, obrigado aqui pela participação. Prazer. Bem-vindos. Viana, eu queria começar falando sobre as pesquisas. Sim. É um cenário muito embolado aqui em Belo Horizonte, sobretudo nos primeiros levantamentos. Um pelotão de vários candidatos ali nessa disputa, né, pela segunda colocação, você incluso também. Sim. Mas nessas últimas pesquisas, por exemplo, a Datafolha, você estava com 12% das intenções de voto, perdeu 7 pontos percentuais, está agora com 5, uma queda expressiva. Queria entender se você conseguiu perceber o porquê dessa desidratação da campanha. Depois que todos os candidatos foram definidos, o eleitor começa a prestar um pouco mais de atenção. E há ainda no meu nome uma força muito grande de pessoas da extrema-direita. Eu fui candidato ao governo na chapa de Jair Bolsonaro, apesar de não ter recebido o apoio do presidente, né? Naquele momento ele apoiou abertamente o governador Romeu Zema, ele não cumpriu os compromissos, então não havia como eu continuar. E dessa vez eu não busquei em momento algum apoio, tanto que mudei de partido justamente para poder ser um candidato independente. Então esse eleitorado se deslocou ainda para a extrema-direita, que tem um teto, a meu ver, e agora nós estamos buscando um novo eleitorado. A pesquisa mostrou que quando nós entramos com a campanha de televisão, nós não falamos para a extrema-direita. Eu não quero falar para a extrema-direita, eu quero falar para o centro-esquerda que queira dialogar. Então, houve essa queda no momento em que a gente tem condições, inclusive, de reavaliar nas próximas semanas quais serão os resultados da nova propaganda que nós estamos fazendo em TV, das propostas que nós estamos trabalhando. Me contempla para isso, uma campanha de tiro curto? Porque agora o eleitor está prestando atenção, é agora na campanha. Quando nós estamos aí há pouco menos de 30 dias, é que de fato a cidade começa a observar quem são os candidatos e quais as propostas. Nós ainda vamos ter muita surpresa, a meu ver, nessa eleição até a escolha, até o dia 6 para a escolha do segundo turno. Viana, é notório, você até falou disso em outras entrevistas, problemas que você enfrentou na formação. Sim. Sua chapa, você escolheu uma vice, mas acabou sendo imposta uma outra vice na sua candidatura. Esses problemas de bastidores, em especial com o secretário de governo Marcelo Aro, com a deputada Nelly Aquino, eles refletem ou refletiram nesse desempenho que você começou bem nas pesquisas. Sim. E de repente uma queda. Você acha que esse problema de bastidores acabou influenciando também no desempenho? Acredito que sim. Isso demonstra muitas vezes uma fragilidade da candidatura. Na verdade, a minha vice não foi imposta. A que eu escolhi desistiu. Então, quando ela desistiu, nós chegamos a um consenso, não havia como mudar. Mas se ela não tivesse desistido, eu teria imposto, porque era uma decisão minha, que a nacional do partido apoiou, e eu seguiria adiante. Mas nós chegamos a essa conclusão. Hoje o partido está muito pacificado. Nós estamos com as agendas conjuntas com os vereadores. O secretário Marcelo Aro, em momento algum, participou dessa polêmica. Ela sempre foi entre eu e a presidente do partido, a Nelly Aquino. Viana, quais são as dificuldades principais da sua campanha? A questão de financiamento partidário, a questão de aliança, porque você mudou de partido, como disse, mas talvez não tenha tido tempo de organizar o seu grupo político. Sim. Sem uma base de apoio. Você não vê, assim, por exemplo, uma rede de apoio defendendo sua candidatura. Agora, Orion, nós temos os quase 200 vereadores da coligação, todos com material, com foto e número já entregues e sendo distribuídos. Isso, a meu ver, vai trazer uma diferença grande em chamar a atenção do eleitor, porque, apesar das pesquisas mostrarem uma queda, você ainda tem 62% da população que não decidiu o voto. Ou seja, vai tomar essa decisão na reta final. Esses candidatos a vereadores, eles estão trabalhando, tanto que nós estamos com várias agendas conjuntas, no Barreiro, Venda Nova, na região oeste de Belo Horizonte. Os que já têm mandato, por exemplo, que são da coligação, estão trabalhando o meu nome. Isso pode fazer uma diferença grande. Agora, você tem razão. A questão de grupo político hoje, no Brasil, se tornou até uma questão, eu brinco às vezes em algum momento, de gangue política. Porque você, para receber o apoio, fala assim, olha, eu vou te dar o apoio, mas eu quero a SLU. Olha, eu vou te dar o apoio, mas eu quero os contratos de varrição.
eu vou te dar o apoio, mas você não pode mexer com as empresas de ônibus. E eu não aceito isso. Desde o início, eu não aceito isso. Eu não vou colocar 35 anos de uma carreira, do meu nome, de uma iniciativa privada bem-sucedida, de jornalista bem-sucedido, para me ver envolvido num escândalo desse. Então é o seguinte, eu aceito todo o apoio, desde que a gente faça uma administração transparente, que a gente possa fazer a cidade conhecer, de fato, o que é que nós estamos fazendo. O sistema, alguém já cunhou isso no cinema, o sistema é bruto. E ele não deixa entrar quem não concorda, não se deixa comandar por quem não segue as regras e tira quem tenta mudar. Isso é uma grande verdade. Esses grupos, em alguns casos gangues políticas, o que eles precisam? De candidatos conhecidos, mas que não tenham nenhum tipo de autonomia. É assim que funciona. Então, se nós analisarmos bem, né, Fouad é um candidato que veio do Calil, não tinha autonomia nenhuma. O meu colega de televisão, por exemplo, não tem autonomia nenhuma. São grupos que se juntaram ali e lançaram nomes conhecidos na tentativa de continuar mantendo esses acordos, que são acordos que valem muito dinheiro. Belo Horizonte é uma cidade que tem 18 bilhões de orçamento. Então, eu caminho como candidato independente e às vezes falo, você não se adapta. Não me adapto. Se for para eu me adaptar em sistemas de corrupção, em que eu me envolva, tanto que eu estou há 5 anos no Senado, eu não respondo a um processo. Todas as minhas emendas foram fiscalizadas e aprovadas, todas. E não foi pouco dinheiro não, hein? Eu movimentei mais de 10 bilhões de reais em Minas Gerais nesses últimos 5 anos. Mais de 10 bilhões. Só o metrô que está aí foram 2,8 bilhões e que na próxima segunda-feira, inclusive o governo já vai inaugurar, fazer o início das obras. É data oficial. As emendas que eles chamavam de orçamento secreto, todas foram fiscalizadas pelo STF, o TCU, a Controladoria da União. Graças a Deus, eu não respondo a um processo. E isso incomoda, porque eu sou um candidato independente. Eu quero fazer política. Agora, eu quero fazer uma política que eu não tenha que sair com ninguém preso da prefeitura. Esse assédio não acontece na eleição para senador, não, por exemplo? Não, na minha não aconteceu. Por quê? Eles não queriam que eu fosse senador. Tanto que eu só consegui um partido pequeno que foi o PHS. E aqui tenho que agradecer o Calil. Foi ele quem estava no mesmo partido. Que estava no meu partido e que abriu as portas para que, inclusive, eu não concorresse à prefeitura. Né? Que meu nome aparecia muito forte na época. E eu agradeço. Tanto que, por exemplo, o meu colega de Senado gastou 35 milhões na campanha, eu gastei 650 mil reais. Agora, Viana, você falando desses esquemas de corrupção que existem, dentro da PBH existem esses esquemas de corrupção? Olha, eu não vou fazer uma afirmação dessa, porque eu teria que ter provas. Agora... Você acredita que tem? Eu tenho as minhas dúvidas e a minha experiência é o seguinte, os 3 pilares da corrupção em cidades: construtoras, limpeza urbana e empresas de ônibus. Como é que se dá 500 milhões de reais, meio bilhão de reais de subsídio um ano antes das eleições? Para o ônibus que a gente está falando. Para os ônibus. Uhum. Ou seja, criou-se uma crise para se vender uma solução. Disse para a cidade que as empresas iam parar e se aprovou a toque de caixa 500 milhões e esse ano mais 600. Com a passagem subindo. Com a passagem subindo. Só que esse ano, na hora de se votar a determinação, não se votou. Quer dizer, a transparência. E a Controladoria Interna da Prefeitura foi muito clara em me passar a informação de que a bilhetagem original, quantas empresas faturam e quantas elas gastam, a Prefeitura só tem cópia. A Prefeitura não tem o documento original de faturamento e despesas das empresas de ônibus. Ou seja, era necessário uma investigação mais profunda e é o que eu pretendo fazer. O antigo prefeito Alexandre Calil, até na primeira campanha dele, falava, né, da tal caixa preta da BH Trans, que foi aberta e se descobriu que a passagem devia custar ainda mais caro, né? O que foi, na época, um escárnio, eu acho, para quem é usuário do transporte, né? Pensando nisso. Olha, eles mandam as empresas de ônibus e essa questão do metrô de Belo Horizonte, Orion, eu vou citar para você com clareza. Por que o metrô ficou 30 anos sem nenhum investimento? Porque as empresas de ônibus nunca quiseram. Nós já tivemos senador, que era presidente de empresa de transporte, sócio de empresa de ônibus, pelo menos é o que se sabe, que foi senador, o sobrinho do deputado federal, o concunhado era o presidente da CBTU. Como é que essa empresa, como é que isso andava? Nós quebramos isso, juntamente com o ministro Tarcísio. O Paulo Guedes concedeu os 2,8 bilhões, porque ele morou em Belo Horizonte, ele sabe.
Em seguida, o Bolsonaro assinou, entregou para o Zema, ficou 8 meses parado na gaveta do governo e eu denunciei isso aqui no debate, que esse dinheiro estava parado para poder realizar. E depois que eu falei isso, foi feita a concessão. Quando o PT ganhou a eleição, a concessionária queria devolver o metrô, porque eles achavam que o governo federal não ia cumprir. Eu fui pessoalmente no vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu fui pessoalmente. Falei, Geraldo Alckmin, presidente, se devolver, são mais 30 anos. O dinheiro está no BNDES, é um contrato. Ele ligou pessoalmente na minha frente para a concessionária em São Paulo e conseguiu o compromisso de que eles ficariam. Hoje, o metrô do Barreiro vai ser uma realidade, mas foi preciso quebrar todo um grupo político, toda uma trajetória para poder essa linha ficar pronta, o que vai nos permitir a integração dos ônibus de toda a região metropolitana norte e sul. As empresas preferem colocar uma pessoa lá em Ribeirão das Neves pagando R$10 praticamente e deixar a pessoa no centro. Vespasiano, Lagoa Santa. Ou então, de Contagem, vem até a parte central ou até o Eldorado. Agora não precisa mais. A hora que a gente inaugurar o Barreiro, Belo Horizonte tem que ter uma tarifa única, que já existe em São Paulo, existe na França, na Alemanha, onde os ônibus vão até as estações do metrô. As pessoas com o mesmo bilhete que saiu de casa vão pegar o metrô, vir até o centro. Aqui, a minha pretensão é refazer as linhas circulares para que da estação central se possa atingir todo o centro nos circulares. Com a mesma tarifa se poderá ir a Contagem até Ibirité, porque você tendo a estação Barreiro, a bilhetagem vai ser uma só. Eles vão continuar pagando a mesma coisa na região metropolitana, R$10. Belo Horizonte vai continuar 5,25. Contagem, a mesma coisa. Esse dinheiro no caixa vai nos permitir avaliar se nós conseguimos reduzir a tarifa ou, pelo menos, não fazer com que ela cresça tanto, não suba tanto. Viana, a eleição para a Prefeitura é uma eleição curta, né? Nós estamos entrando na segunda, vamos dizer, faltam 3 semanas. E você está falando aí da dureza do processo. O sistema é bruto, difícil ter conhecimento. Você falou que você fez uma mudança de público agora, que você pretende atacar. E eu queria saber também, essas propostas, elas tocam o eleitor? Como chegar no eleitor? O eleitor está mais interessado numa desconstrução do adversário. Qual que é a sua estratégia dessa reta final? Que público é esse que você vai mirar a partir de agora e com qual discurso? Eu estou buscando um público que é, hoje, meio cativo da esquerda. E que não tem esquerda nem direita, é quem coloca comida na mesa e quem dá emprego. São os aglomerados de Belo Horizonte, onde eu sou muito conhecido e muito bem aceito. Um público que está no centro, que não quer essa polarização entre direita e esquerda. Não quer a extrema esquerda e não quer a extrema direita. Mas isso ainda é muito forte. Você veja que a extrema direita tem um candidato inexperiente, né? Um candidato que mora com os pais, um candidato que nunca pagou um condomínio, nunca pagou uma conta de luz e que tem 14%, pelo menos pelas pesquisas, que esse é o teto dele. Isso é um voto, a meu ver, um voto complicado, porque você, por ideologia, pode entregar a cidade a uma pessoa que não tem o menor conhecimento de nada. Falando para não vai ganhar, porque as pessoas estão fugindo desses extremos. Então, hoje, o meu grande desafio é eu conseguir falar com essa parcela da população que ganha aí 1, 2 salários mínimos, que vive do Bolsa Família muitas vezes. Mas falar o quê? Qual que é esse discurso? Falar para eles assim, 13º do Bolsa Família, que é um recurso que virá do governo federal breve. A questão de nós acabarmos com a fome. 40% das famílias dos grandes aglomerados de Belo Horizonte não têm acesso à comida toda semana. Eu quero conversar com esse público, com aquele que vai na UPA, aquele que chega na UPA, está superlotado, não tem médico. Esse público, eu quero conversar com ele. Essa é hoje o meu desafio como candidato, é sair dessa polarização de ideologia de direita e de esquerda e entrar na cidade com propostas. É isso que eu tenho tentado fazer. Deixa eu fazer só mais uma ainda no assunto propostas antes aqui do nosso intervalo. Você comentou, Viana, trouxe bons exemplos, né, de tarifa integrada em outras regiões metropolitanas, fora do país, mas uma proposta sua que me parece meio anacrônica é a volta de cobrador de ônibus. Por quê? Pelo seguinte, os motoristas estão sobrecarregados. Quando o motorista vai descer um cadeirante, uma pessoa como a minha vice, por exemplo, a Renata, nós fomos andar no ônibus. O motorista tem que parar no ponto, descer. Ele faz tudo ali. Ele tem que fazer. Isso gera atraso, ele ainda tem que cobrar a passagem. Por isso é que a gente está com um problema sério de que ninguém quer ser motorista de ônibus mais. As empresas estão contratando e não tem quem queira ser, porque é uma sobrecarga enorme e um desrespeito a quem tem problema de mobilidade em Belo Horizonte, quem anda de cadeira de rodas. E o custo de um trocador é mínimo.
Dentro dos 500 milhões que a prefeitura deu, não é 10%, que 10%, nem 5% do dinheiro. Mas ele seria um operador de elevador, então, porque a bilhetagem é quase eletrônica toda. Eles têm um papel muito importante dentro dos ônibus de apoio ao motorista em qualquer situação. Além da gente gerar emprego, são eles os responsáveis por essa operação e isso custa muito pouco ao sistema. Não implicaria no aumento da tarifa? Em pouquíssima coisa. Pouquíssimo, é muito pequeno isso dentro da... As empresas impuseram essa questão, porque realmente a gente fala em modernidade e a gente fala assim, poxa, é moderno. Não é. Cada cidade tem uma realidade, cada lugar tem que ter a sua característica. E o nosso trocador ainda hoje é necessário, ao meu ver, para a gente desestressar. Uma cidade como Belo Horizonte, que tem o segundo pior tráfego do Brasil, depois de São Paulo. São Paulo é 10 vezes maior do que Belo Horizonte, 10 vezes. O trânsito lá é ruim por natureza mesmo. Agora, nós temos o segundo trânsito pior. Olha para você ver o que é um atraso. Não, com serviço que é péssimo. Isso aqui entra, aqui a questão, por exemplo, do Calil. O Calil, quando ganhou, falou assim, não vou fazer nada, né? Não vou fazer... E não fez. Nós não tivemos uma grande obra de mobilidade, a cidade está totalmente atrasada e hoje você gasta 1h30 para vir de Venda Nova até o centro de Belo Horizonte, 1 hora para sair daqui do Belvedere para ir ao centro de Belo Horizonte e uma cidade que está cada dia mais, infelizmente, abandonada, sem projetos, sem um rumo. Nós não sabemos se Belo Horizonte é uma cidade de negócios. O que é Belo Horizonte é o que hoje? Nós somos o quê? Que capital nós somos? Nós não somos uma capital da cultura, não somos uma capital de negócios efetivos. Estamos no limbo, então. Estamos no limbo nessa história. Band Eleições faz uma pausa e volta já já com Carlos Viana. De volta com o Band Eleições, que hoje recebe Carlos Viana, candidato do Podemos à Prefeitura da capital, e o Orion abre o bloco. Viana, você em Brasília participou e participa dos debates a respeito da reforma tributária. Sim. Que mudanças podem implicar aí para a cobrança de impostos em Belo Horizonte? O IPTU, por exemplo, ninguém sabe como é que ele é, qual o critério de cobrança, varia de região por região. Sim. O ITBI é o mais caro da região metropolitana. Há também aquela discussão de adoção, já está autorizada, do IPTU progressivo, até como alternativa, por exemplo, de prédios abandonados, para tentar uma solução aos moradores de rua. Essa pergunta é muito boa, Orion. A questão do IPTU é uma decisão municipal. Ele não vai entrar na questão da reforma tributária. A reforma trata do ISSQN, do ICMS, que estão sendo anexados, e agora os grupos de trabalho é que vão decidir claramente qual será a porcentagem para cada um. A reforma gerou muita polêmica, porque nós teríamos o IVA, né? Vamos ter o IVA mais alto do mundo. Só que não se diz para as pessoas que a carga tributária brasileira já varia de 33% a 36%, dependendo do setor. Mesmo com o IVA a 28%, que não acredito, a meu ver, o que o Eduardo Braga, que é o relator, eu conversei com ele recentemente, o Senado vai trazer o IVA para 26%, porque a decisão final é a do Senado. Ainda que ele seja um IVA alto, nós estaremos 7 pontos abaixo da carga tributária média que hoje o Brasil pratica. Por quê? Aí, quem não pagava tanto vai pagar mais um pouco. Os advogados chiaram com toda a razão, que pagavam aí 3%, vão pagar agora de 3% a 8%, dependendo do faturamento. Alguns setores que tinham mais benefícios tiveram um aumento, mas setores que pagavam mais, como a indústria, tiveram uma redução. Então, esses 26%. Então, para a Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos que ficar atentos agora sobre a partilha desse recurso, como cada um. Por quê? Fica um problema. O crescimento da arrecadação, como vai ser medido para que futuramente a cidade tenha um pouco mais? É um questionamento que ficou para um segundo ponto agora com os grupos. Mas, a meu ver, e eu votei a favor, a reforma ela traz mais benefícios do que, vamos dizer, problemas para a questão do crescimento do país. Viana, o Orion falou questão do IPTU, eu queria falar um pouco sobre questão de moradia, Sim. questão habitacional em Belo Horizonte. Muita gente defendendo a ocupação de prédios do centro, né, uma proposta aí que eu me recordo desde o Pimentel se discute essa possibilidade de usar prédios do centro para moradia populares, mas esbarra com os empreendedores, né? Eles não querem também perder dinheiro e fazem prédios com unidades muito caras. Como resolver esse problema? É usando esses prédios no centro, é usando os poucos terrenos grandes que temos em Belo Horizonte. Há polêmica, por exemplo, do aeroporto Carlos Prates. Alguns candidatos são contra usar aquilo para fazer unidades populacionais. Queria saber a sua opinião, como reduzir
esse déficit? Nessa questão dos prédios abandonados, esse assunto começou com o Boulos, né? Com as invasões lá em São Paulo, de prédios lá em São Paulo. E em Belo Horizonte, esse discurso da esquerda extremo, ele gera um problema que gerou em Cuba. Cuba pegou os prédios da classe média e entregou para as pessoas mais humildes. Resultado, eles não tiveram dinheiro para pagar a conta de luz do condomínio, nem pagar os elevadores, e o resultado foram que os prédios ficaram totalmente destruídos, como é Cuba hoje. Se a gente pegar determinados moradores e colocar num prédio no centro, eles não vão ter como pagar. Conheço aqui exemplo do Granja de Freitas, que eu participei da construção e da entrega dos apartamentos. Fez-se um hidrômetro só para todas as famílias do prédio. Resultado, ficou todo mundo sem água, porque uma parte não pagava. Então foi preciso refazer o projeto para evitar isso. Então, ocupação do centro é fundamental. Prédios vazios, a prefeitura tem que receber da União e dar destinações diferentes. Eu entendo que Belo Horizonte tem uma vocação muito grande para ser uma capital digital, como é Florianópolis. Florianópolis tem 7,9 negócios digitais para cada 1.000 habitantes. Isso é algo muito interessante, gera emprego de qualidade numa cidade que já tem uma vocação turística importante. Outras questões, Belo Horizonte precisa de um projeto para recuperar áreas. O primeiro problema do centro é morador de rua, né? Que eu tenho colocado com clareza. Centro, lógico, a cidade inteira, estão nos bairros. Não, vamos falar a verdade, isso tem que ter coragem, porque todo mundo fala assim, vou resolver. Resolver como? Eu já disse o que eu vou fazer. Nós vamos pegar essa população, controlar, perguntar para ele assim, de onde você veio? Vim de tal cidade. Como você veio parar aqui? O prefeito me pôs aqui. Metade da população de rua de Belo Horizonte, Oriol, não é de Belo Horizonte. O prefeito jogou aqui em Belo Horizonte. Então, você quer voltar? Quero. Então, vou te devolver. Agora, se o prefeito mandar de volta, eu vou acionar o Ministério Público. Porque se eu abrir 10 mil vagas de abrigo, vão aparecer 20 mil moradores de rua. A gente precisa resolver primeiro isso. Segundo, flexibilizar o centro da cidade, especialmente no retrofit. Pega o balança, mas não cai. Balança, mas não cai, a pessoa que comprou num leilão, investiu milhões e não conseguiu abrir o prédio. Por quê? Porque o Código de Posturas não permite na cidade, no uso que você tenha, por exemplo, um banheiro com o vácuo. Sem ventilação. Sem ventilação. Você tem que ter janela. Olha o que é isso, são prédios dos anos 50. A gente precisa mudar isso na capital. Outra coisa, outorga onerosa. Toda política pública, eu aprendi isso como senador, leva 10 anos para você avaliar se ela é boa ou se ela é ruim. A outorga onerosa, o que é? A empresa tem que pagar mais nos lugares onde a prefeitura já urbanizou. O mercado. Mercado Central. O Mercado Central queria construir um terceiro andar. A prefeitura cobrou 40 milhões de reais de outorga onerosa, mais caro que a obra. Se você for construir na Barroca, você está vindo na Amazonas, passou ali o elevado, olha o que virou os corredores da Barroca, tudo destruído. Por quê? Se você construir um prédio lá hoje com outorga onerosa, a unidade sai mais caro que o valor de mercado. Então, quem que vai construir? Inviabiliza. A pessoa vai para o Belvedere, vai construir em Nova Lima. Então, a gente precisa repensar isso. Como? Os empreendedores na Savassi, por exemplo, vamos deixar construir hotéis de luxo altos na Savassi, que a cidade precisa. Esses empreendedores vão fazer obras de mobilidade junto com a prefeitura, exatamente como o Betim com o prefeito Medioli faz. Medioli faz com super competência isso. A empresa pode abrir, pode expandir, mas ela tem que fazer uma obra para a cidade. Vamos fazer uma trincheira ali na Contorno, com Cristóvão Colombo, Nossa Senhora do Carmo, para a gente fazer um Boulevard Savassi bonito, reconstituído, sabe, para a cultura, para a gastronomia. Os empreendedores que quiserem fazer prédios na Savassi fazem a obra para a prefeitura. A meu ver, é a melhor saída hoje para Belo Horizonte voltar a ter investimento. Viana, queria falar um pouco sobre mudanças climáticas. O mundo está quente, essa cidade não chove há muito tempo, não está fácil. Claro que isso não é culpa de prefeito atual, mas isso só mostra como é que essa questão do clima é urgente. Queria te ouvir o que você pensa sobre isso em âmbito municipal, o que pode ser feito. Está dentro da minha proposta de governo reduzir a temperatura em Belo Horizonte em 2 graus. Como? Você pega o mapa da cidade, você vê onde o adensamento verde é pequeno e você trabalha ali o plantar mudas em torno da cidade. Nos locais onde você não puder plantar, você faz cortinas verdes, como eu vi na Espanha. É de um prédio para outro. Cortinas, onde você tem canteiros em cima, embaixo você pode decorar, você pode pôr luzes e assim você cria sombras na cidade. É uma coisa muito moderna na Espanha que eu vi, que eu achei sensacional. Outro ponto importante, nas áreas onde nós temos as bacias, especialmente ali no Teresa Cristina, que é Nova Granada, a região já entrando no Barreiro, são ruas muito íngremes. O que é que nós temos que fazer?
nós precisamos colocar naquelas ruas e nas casas caixas de contenção, exatamente como o Nordeste guarda a água da chuva. Essa água, isso é fácil de se aplicar, vem pelos telhados, evita que a enxurrada seja forte, guarda a água, a família reutiliza para a limpeza da casa, utiliza nos banheiros, não é uma água para consumo humano, mas é uma água que reduz a conta e impede que essa água chegue em grande quantidade até os leitos, para a gente poder reduzir isso tudo em boa parte da cidade. E, principalmente, nós terminamos as bacias. Hoje, as bacias de contenção estão muito paradas na região do Barreiro, obra lenta. O prefeito pegou o dinheiro para enfeitar a cidade e as obras importantes estão muito devagar. Nós temos que terminar as bacias e temos que fazer uma outra no Calafate, muito grande, onde a gente pode fazer até um parque para a cidade com essa água do Rio Arrudas, para a gente controlar a vazão dele no restante da cidade. O Leon quer fazer a saideira? Sim, a prevenção da criminalidade. Você pretende ampliar ou mudar a atuação da Guarda Municipal, por exemplo, estabelecendo bases fixas em locais estratégicos como escolas, postos de saúde, zonas quentes do crime, sendo a cidade onde há muitos assaltos e roubos de celulares, parques municipais, denúncias aí de violência sexual? A grande solução é nós primeiro mandarmos consertar as câmeras, né? Que boa parte estão quebradas. Segundo, tem um centro de operações da prefeitura que tem que voltar a funcionar como funcionava bem na época do Márcio Lacerda. Segundo, nós precisamos transformar a guarda em polícia municipal, mas esse projeto está parado na Câmara, na gaveta até de um deputado que é ex-PM. A guarda, nós precisamos fazer contratação de mais deles, mais treinamento e resolver o problema de distribuição. Eu fui até copiado pela vice de um candidato essa semana, onde eu cito que na Praça 7, né, no debate aqui da Band, eu falei, olha, vai na Praça 7, de um lado tem um carro da PM, do outro tem da Guarda. A gente tem que espalhar esse pessoal. Nós não podemos fazer essa redundância de dinheiro e segurança pública. A cidade tem que espalhar essa sensação de segurança a hora que nós resolvemos o problema do morador de rua e iluminar a cidade. Corredores da Guaicurus, da Rua da Bahia, levar o centro administrativo lá para o prédio da Faculdade de Engenharia, que está abandonado, recuperar aquela parte da cidade, entregar para o pedestre poder ter prazer em andar em Belo Horizonte, a gente ter sensação de pertencimento a Belo Horizonte. Está faltando isso, a gente ter aquela sensação, gente, essa cidade eu gosto dela, essa cidade é minha, eu posso andar, eu me sinto seguro, e é uma cidade para todos, né? Não uma cidade apenas para uma bolha econômica. Ô, Viana, eu queria fazer um pinga-fogo, não vai ter tempo, mas eu vou te dar 30 segundos mesmo aqui, cronometrados, para seu pedido de voto, sua consideração final. Olha, eu quero uma Belo Horizonte nova, planejada, que saiba para onde ela vá e, principalmente, uma Belo Horizonte onde os aglomerados tenham oportunidade de crescer, os alunos do ensino médio na prefeitura saírem profissionalizados e uma BH sem fome. Um país como produtor de comida como o Brasil não pode ter essa chaga de famílias como em Belo Horizonte sem acesso à comida durante toda a semana. Em 5 segundos ainda. Agradecer a Deus, porque é o primeiro voto que eu preciso, né? A confiança dele me dá sabedoria em governar Belo Horizonte. Tá certo. Bom, Band Eleições fica por aqui, agradecendo ao Carlos Viana pela presença. Viana, obrigado. Bom resto de campanha. Obrigado a vocês aí. Orion, Murilo. Bom prazer. Boa noite. E, claro, obrigado a você aí de casa. Você pode rever este programa na página Band Minas no YouTube. Na nossa página você confere também as entrevistas já feitas com Gabriel Azevedo, do MDB, Bruno Engler, do PL e Fuad Noman, do PSD. Para você, uma boa noite. Até o próximo Band Eleições. Tchau.